Aham, da E memória. da questão da alfabetização, né? Porque a gente tinha uma alfabetização que era fonética, e agora a gente tem todo aquele modelo socioconstrutivista. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito disso, porque eu ainda peguei a alfabetização fonética, Uhum. né? Do dado é de Dodu, aquela coisa assim toda. E era impressionante porque era uma decoreba, claro, mas era aquela decoreba que em pouco tempo você já aprendia a ler, você conseguia juntar, perceber padrões. E hoje em dia, se a criança errar, é aquela coisa, não, mas ela está falando errado agora, mas não Depois corrige, não corrige. Porque se você corrigir isso aí, ela vai se frustrar, é uma coisa ruim e tal, ela vai aprender sozinha qual que é a palavra certa. Aí ela fica falando problema. Uhum. Exato. Tem até um problema moral, né? As nossas crianças estão adquirindo hábitos muito ruins, assim, na primeira infância. Uma coisa que a gente ouve muitas crianças dizerem é assim, como é que é? Eu falo do meu jeito. Isso. Eu lembro de um priminho meu, quando eu era criança, falando isso. Teve um dia que uma filha minha falou. Eu digo, como assim você fala do seu jeito? A língua portuguesa é sua? Você inventou? Você tá falando consigo mesmo ou você tá falando com outras pessoas? Né? Não é assim, não. Você não fala do seu jeito. Né? Quer dizer, tem um egoísmo plantado, né, nesse tipo de frase que essas crianças estão dizendo, né? Um solipsismo do tipo, eu não preciso dos outros, eu não preciso me curvar aos outros, eu não preciso falar de um jeito que os outros também falam, né? Eu faço o que eu quero, do jeito que eu quero. Eu digo, bom, esse é o mesmo impulso que vai levar essa criança a fazer muitas coisas ruins depois, né? Então, tem até um problema moral mesmo, às vezes, nesse negócio de... É que as pessoas nascem hoje num mundo que já está estabelecido e elas acham que existem esses padrões Elas são inaugurais, universais, né? mas elas não, eu não concordo com isso aí, eu vou fazer do meu jeito. E deveria ser justamente o contrário. Você está imerso numa cultura, num padrão, e você se submeter a isso, né? A premissa da paideia lá. Outra coisa, não gosto. Não gosto disso, né? Ou você não gosta ou você não consegue. Qual o problema de você não conseguir? Alguém tá te batendo porque você não consegue falar do jeito certo ou do jeito comum, né? Alguém tá te xingando por isso? Alguém tá te maltratando porque você não fala do jeito comum? Não, você só não consegue fazer. Tudo bem. Você não consegue hoje, amanhã você pode conseguir. Agora não fala eu não gosto, porque tá errado. O problema não é que você não gosta, o problema é que você não consegue. Né? E não tem problema nenhum em você não conseguir. Eu também não consigo fazer um monte de coisas. Não tem problema, certo? Mas a gente não vai mentir. A gente não vai tratar uma dificuldade material que a gente tem, Como dificuldade prática, como uma questão de valor, como se fosse ruim. Sim. Né? Aí não, isso é perigoso. Né? Interessante. Muito. Mas desculpa, eu entrei nesse problema moral, mas a sua pergunta não era sobre isso. O que era mesmo? Eu queria voltar um pouco para a questão da memória, o processo de memorização, de decoreba, que isso é algo... Não, peraí. A pergunta era sobre o método socioconstrutivista. Da questão fonética, de como que você vê essa alfabetização fonética com esse modelo socioconstrutivista e a importância, claro, da memória, né? Pessoalmente, eu acho que a abordagem lógica, né, lógica no sentido de racional, né, não lógica em sentido estrito, mas metódica, vamos dizer assim, costuma ser a melhor abordagem. Né? Tem pessoas que pensam de um jeito, tem pessoas que pensam de outro, tem crianças que têm mais facilidade de um jeito, outras têm mais facilidade de outro. Mas pelo menos um pouquinho de método eu acho que é melhor do que método nenhum. Então, a abordagem de ensinar o alfabeto, depois as sílabas, depois as palavras, né? Essa abordagem novíssima, né? Muito pode ser recente. tratada de várias formas. Então, tem várias correntes de alfabetização, né? Tem o silábico, tem o fônico e assim por diante. Eu não sou partidário de nenhum deles e não entro nesse tipo de debate porque eu acho que todos eles funcionam. E, ao mesmo tempo, eu acho que entrar demais em qualquer um deles põe a gente em risco de virar uma espécie de fanático e acabar se preocupando demais com coisa pequena, né? Que é o que às vezes eu vejo. As pessoas muito obcecadas com certos detalhezinhos que não são muito importantes,
que não fazem muita diferença no aprendizado da criança. Mas só para seguir uma certa corrente, né? Mas eu acho que todos eles estão fazendo bem na medida em que eles impõem uma ordem, né? E essa ordem vai do pequeno pro grande, do simples pro complexo. Então eu acho que isso é legal. Porém, eu devo admitir, né, que existem pesquisas já comprovando que não faz muita diferença se você começa do simples e vai para o complexo, ou se começa do complexo e vai para o simples. Contanto que você passe por todos os níveis, né? Então tem gente que aprende pelo global, por exemplo, né? Que é o que você começa pela palavra inteira. E, com o passar do tempo, lê bem, né? Mas lê bem por quê? Porque passou pela palavra inteira, depois passou pelas letras e pelas sílabas. Né? Se você não passar por todos os níveis, não tem como. Né? E, ao mesmo tempo, o sujeito que aprende do simples para o complexo, em algum momento ele também vai aprender pelo global, de certa forma. No sentido de que a gente, eu e você, por exemplo, a gente não chega aqui, não vê essa caneca e faz C-O-C-O, C-O-N, com. Né? A gente não faz isso. A gente bate o olho e identifica, conversa. Então, a gente está indo pelo global, de certa forma. Né? Isso é uma habilidade que a gente adquire com o tempo, se estudar pelo fônico. Sim, adquire. Exato. Se estudar pelo global, mas tiver um trato com os elementos básicos, também desenvolve a capacidade de decodificar. O problema é se o tratamento pedagógico for preguiçoso e, digamos assim, você simplesmente esperar que a criança identifique a relação das letras com os fonemas e com as sílabas, etc., tudo sozinha. Isso não vai acontecer. Muitas vão ficar analfabetas mesmo. Né? Então, como tem essa briga, né, de quem quer começar pelo simples e ir para o complexo, quem quer começar pelo complexo e ir pelo simples, já teve muito exame, já teve muita pesquisa. E as pesquisas mostram que, se você fizer o trabalho direito, dá no mesmo. Né? Agora, eu, pessoalmente, pode até dizer que é uma preferência pessoal, eu prefiro começar do simples e ir para o complexo. Eu acho mais lógico. Mais natural, parece, né? Eu acho que funciona melhor de forma geral. Agora, pode ter crianças que realmente aprendam mais rápido se você fizer o contrário. Pode ser. Eu não excluo essa possibilidade, porque a inteligência não funciona sempre da mesma forma.